Então, feito aqui as duas perninhas, agora a gente vai unir elas. Então, vou vir aqui nessa lateral aqui, passar a agulha, nessa posição aqui, ó. Passar a linha por dentro aqui. Puxar o fio e vou estar subindo uma, duas correntes. Agora, a gente vai pegar outra perna, nessa mesma posição aqui, ó, na direção. Pegar um ponto aqui, passar a agulha, puxar o fio e fazer um ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto baixo da nossa primeira carreira aqui do corpo. Se você quiser colocar um marcador, você pode colocar. Eu vou estar trabalhando aqui 15 pontos baixos, que é a quantidade de pontos que tem nessa perninha aqui. Então, quando eu tiver os 15 pontos baixos, eu volto com vocês. Fiz aqui 15 pontos baixos. Agora, eu vou estar trabalhando sobre essas duas correntinhas que a gente fez aqui. Para cada uma delas, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, eu venho na primeira, faço um ponto baixo. E venho na segunda e trabalho outro ponto baixo. Agora, sobre essa outra perna, a gente vai trabalhar 15 pontos baixos, até chegar do outro lado das correntinhas. Então, eu venho aqui no primeiro ponto, trabalho um ponto baixo e vou trabalhando um ponto para cada ponto da base até ter 15. Aí, você vai fazendo os pontos baixos e já vai escondendo esse fio aqui do começo da laçada inicial. Quando eu tiver os 15 pontos baixos, eu volto com vocês. Então, terminei aqui os 15 pontos baixos, a gente vai trabalhar agora sobre esse outro lado das correntinhas, fazendo 2 pontos baixos também, um para cada uma delas. Então, venho aqui, faço um ponto baixo, venho na outra laçada da correntinha que ficou e trabalho outro ponto baixo. Ficando aqui com um total de 34 pontos, 15 de cada perninha e duas das correntinhas aqui, mais duas aqui do outro lado. Coloquei aqui o fio de outra cor para marcar o início da carreira, vou vir aqui no primeiro ponto, trabalhar um ponto baixo e seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto daqui da base, ficando novamente com 34 pontos. Quando eu terminar os 34 pontos, eu volto com vocês. Terminei aqui os 34 pontos, aí eu jogo o fio para frente e vou repetir esse mesmo processo de ponto baixo para cada ponto da base, novamente 34 pontos. Vou fazer essa carreira e mais 8 para ficar com um total de 10 carreiras de só pontos baixos, em cada carreira 34 pontos. Terminei aqui as 10 carreiras de só pontos baixos, vou tirar aqui o fio da marcação. Já cortei aqui o fio também, vou estar puxando e a gente vai estar fazendo aqui o arremate. Então, vou estar pulando um ponto, vindo no segundo, aplicando a agulha, puxando o fio, jogando ele para dentro da peça. Viro aqui o trabalho, vou estar pegando a laçada de trás, desse ponto que a gente pulou, só a laçada de trás, e a laçada de trás desse último ponto que a gente trabalhou. Pegando essas duas laçadas, você joga o fio para frente, passa por dentro das duas laçadas. Então, eu terminei aqui esse arremate, agora eu venho aqui pelo avesso e faço um ponto baixíssimo. Corto o excesso aqui do fio e jogo o restante do fio para dentro da peça. Então, agora eu vou estar aplicando a linha amarela, pegando aqui por trás, a parte de trás da boneca, puxo o fio e vou trabalhar 34 pontos baixíssimos. A mesma quantidade de pontos que a gente tinha na carreira anterior, vamos fazer de pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo folgado, não precisa apertar. E aí, vamos trabalhando um ponto para cada ponto da base. Quando eu tiver os 34 pontos baixíssimos, eu volto com vocês. O 34º ponto baixíssimo, você vai fazer aqui dentro onde você aplicou a linha, porque se você não fizer aqui, vai dar menos. Então, agora eu venho no primeiro ponto baixíssimo, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo desse que a gente trabalhou, passando por dentro, puxando o fio e fazendo ponto baixo, até ter novamente 34 pontos baixos agora. Então, um ponto
pegando aqui cada ponto baixíssimo. Feito aqui os 34 pontos baixos, eu já coloco a marcação. Se você quiser colocar o marcador no primeiro ponto baixo que a gente fez, também serve. Então, colocando a marcação, eu venho no primeiro ponto baixo aqui, trabalho outro ponto baixo. E vou fazer novamente 34 pontos baixos, um para cada ponto daqui da base. Eu vou fazer essa carreira e mais 8, para eu ficar com um total de 10 carreiras de só pontos baixos, e aí eu volto com vocês. Então, terminei aqui as 10 carreiras de só pontos baixos, e agora a gente vai unir os braços. Para unir os braços, eu vou trabalhar aqui 9 pontos baixos, para a gente chegar nessa lateral. Então, jogo o fio para trás, e vamos trabalhar aqui um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feitos os 9 pontos, a gente vai unir o braço aqui nessa lateral, nessa direção aqui, ó, da perna, percorrendo 4 pontos aqui. Então, posicionando aqui o braço nessa lateral, aqui na direção da perna, eu vou pegar um ponto aqui do braço e um ponto aqui da base, depois do que a gente trabalhou o ponto baixo, o próximo. Então, ficando com esses 2 pontos na agulha, eu puxo o fio e faço um ponto baixo. Vou fazer mais 3 vezes esse processo. Eu pego um ponto do braço e um ponto daqui do corpo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Novamente, pego um ponto do braço, um ponto do corpo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Aí, novamente, eu pego um ponto do braço e um ponto aqui do corpo. Puxo, faço um ponto baixo, ficando com 4 pontos aqui, ó, e o braço já tá preso. Vou trabalhar aqui na frente 13 pontos baixos até chegar na outra lateral. Então, primeiro ponto baixo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e 13º. E agora a gente vai prender o outro braço, o mesmo processo que a gente fez. Então, eu posiciono aqui os braços, colocando o dedinho para frente, pego aqui um ponto do braço e um ponto do corpo, puxo o fio, faço um ponto baixo. Vou fazer mais 3 vezes esse processo para ficarmos com 4 pontos aqui. 2, pego o ponto do braço e um ponto do corpo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Novamente, um ponto do braço, um ponto do corpo. Puxo, faço um ponto baixo. Então, prendemos o segundo braço. Vou terminar aqui fazendo 4 pontos. Um ponto para cada ponto da base. Ficando aqui na frente com 13 pontos, atrás 13 pontos. Esses 4 pontos que a gente trabalhou aqui para prender os braços, a gente não vai mais trabalhar. A gente vai trabalhar sobre esses 8 pontos desse braço e os 8 desse braço, totalizando 42 pontos. Jogo o fio para frente, vou trabalhar 4 pontos baixos em seguida. Feitos os 4 pontos baixos, vou trabalhar uma diminuição. Pego esse ponto, puxo o fio, não termino, venho no próximo ponto, vou puxar o fio também, não vou terminar o ponto, ficando com essas 3 laçadas, eu fecho as 3 de uma vez só. Então, essa volta toda vai ser assim. A gente vai fazer 4 pontos em seguida. 1, 2, 3,
Aqui a gente não vai trabalhar, porque aqui foi o ponto baixo que a gente trabalhou da união. A gente já vem pro primeiro ponto do braço, que também não é esse, ó. Você tem que prestar atenção os pontos que a gente pegou pra unir aqui e a gente não trabalha. Vem no próximo aqui, ó, que a gente só vai trabalhar 8 pontos aqui nessa parte da mão. Faço um ponto baixo. Ficando com 4 pontos baixos, eu faço a diminuição. Pego 2 pontos e faço... Quando tiver 3 laçadas, fecho todos de uma vez. Quando eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Terminando aqui com 35 pontos. E tem que terminar certinho, ó. 4 pontos baixos e uma diminuição. Porque a gente começou com 4 pontos. Jogo o fio para trás. Agora, a gente vai trabalhar 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, um ponto, próximo ponto, só um ponto. Próximo ponto, só um ponto. Ficando com 3 pontos em seguida, faz a diminuição. Pegando 2 pontos, ficando com 3 laçadas na agulha, fecha todas de uma vez. Repete o processo de 3 pontos baixos aqui em seguida. E uma diminuição nos próximos 2 pontos. E vai ser assim por toda essa volta. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Terminei a carreira com 28 pontos, agora a gente vai trabalhar um ponto baixo, no próximo ponto, outro ponto baixo. Ficando com 2 pontos baixos, trabalha uma diminuição. E vou repetir esse processo por toda a volta. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos ficar com um total de 21 pontos nessa carreira. Jogo o fio para trás. Agora, a gente vai trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. Próximo ponto, só um ponto baixo. Próximos 2 pontos aqui, você vai pegar e vai fazer a diminuição. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. E trabalha por toda essa volta. Terminei aqui com 14 pontos, vou estar cortando o fio, porque eu vou estar aplicando a linha da cor da cabeça da boneca. Já posso tirar esse fio aqui da marcação. E a gente vai fazer aquele arremate que eu já expliquei anteriormente. Por um ponto, venho no próximo, jogo o fio para dentro da peça. Pega a laçada de trás do ponto que a gente pulou e a laçada de trás do último ponto que a gente trabalhou. Joga o fio por dentro dessas 2 laçadas e arremata ele aqui pelo avesso com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o excesso do fio e jogar o restante para dentro da peça. Já vai colocando o enchimento, porque depois vai ficar mais difícil de botar quando a gente for fazer o pescoço. Agora, a gente vai aplicar a linha de outra cor, da cor da pele da boneca, por trás aqui, pela parte de trás, a gente aplica a linha. E a gente vai trabalhar 14 pontos baixíssimos. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, bem folgado, não aperta. Já jogo esse fio aqui para dentro. E vou fazer os 14 pontos aqui, quando eu terminar, eu volto com vocês. Então, aqui, ó, o último ponto baixíssimo eu faço aqui, nessa parte aqui, ficando com 14 pontos baixíssimos. Vou vir agora no primeiro ponto baixíssimo, passar a agulha por dentro dele, puxar o fio e trabalhar um ponto baixo. E aí, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto baixíssimo desse que a gente trabalhou. Pegando por dentro dele, passa a agulha por dentro dele, por dentro do ponto da base. Aí, puxa e faz um ponto baixo. Quando eu tiver com os 14 pontos baixos, eu volto com vocês. Feito aqui os 14 pontos baixos, eu vou colocar a marcação. E vamos trabalhar aqui 7 diminuições. Então, introduz a agulha, puxa o fio. Próximo ponto, introduz a agulha,
puxa o fio. 3 laçadas, fecha todas de uma vez. Primeira diminuição. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. E sétima. Então, finalizamos aqui o pescoço. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como fazer a cabeça e o rosto.